Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais esse programa em que estamos conversando sobre revitalização, plantação de igrejas e missão urbana. Como anda a sua igreja? Como anda o vigor da sua liderança? Como anda a vitalidade do período devocional dos membros, da ideia missionária da sua igreja? Essas são preocupações que têm nos alcançado, preocupações desse tempo. A pandemia trouxe para nós muitos desafios, talvez muitas crises, percepções de algumas das nossas fraquezas, mas também grandes oportunidades. E é a partir de tudo isso que a gente decidiu começar a fazer esses pequenos programas para conversar sobre esses assuntos tão relevantes para a vida prática das nossas igrejas locais. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre missão urbana e a gente conversa daqui a pouco. Muito bem, a gente continua aqui gravando esses programas. Já fizemos 3 programas. Se você perdeu alguns deles, pode procurar na nossa playlist aí no Promessistas Brasil e você vai ter acesso aos demais programas. Eu peço aí que você compartilhe o link, mande esse programa para outras pessoas, outros líderes, outros pastores conhecerem tudo aquilo que a gente tem conversado aqui sobre esses temas voltados para a missão da igreja. Mais uma vez, é muito bom estar com vocês. Pastor Eleilton, seja muito bem-vindo. Amém, Pastor Júnior. Alegria nossa estar com você, Felipe, Alex, e com você que tem nos acompanhado aí durante essas semanas, nesses programas que nós temos realizado. Que seja mais uma vez um tempo produtivo aqui e edificante. Legal, Pastor Alex. Obrigado, Júnior, Felipe, Eleilton. A gente está aqui firme na missão, né? Vamos lá para mais um programa. Grande Pastor Felipe. Pastor Júnior, Pastor Eleilton, Pastor Alex, irmãos e irmãs, que seja uma bênção esse papo para a glória de Deus. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai conversar sobre missão urbana, eu já falei, né? Seja revitalização ou plantação, enquanto terminologia são conceitos de alguma forma para a gente recentes, e nós tratamos aqui de tentar pontuar o que eles são, né? Quebrar alguns preconceitos. Já a missão urbana, talvez ele não seja um conceito novo, né? A ideia de falar sobre isso já se fala faz tempo, mas talvez envolve um ajuste dessa visão, né? Um repaginar do que realmente significa a missão urbana a partir, inclusive, do seu contexto bíblico. É isso aí, Júnior. E quem vai ajudar a gente a entender bastante isso hoje é você. É você. Hoje eu vou assumir aqui o... Estou livre da condução aqui agora. Beleza, vou até mudar minha posição aqui. A condução do papo. Eu acho que quem conduz tem que ficar nesse microfone mais bonito. Vamos mudar esse negócio aqui. Porque você que está acompanhando os nossos programas desde o início, o pastor Júnior tem falado aqui sobre as 3 frentes de trabalho da Comissão de Revitalização, especialmente nesse último ano, que é a revitalização de igrejas, plantação e missão urbana. E essa última frente, que é a frente de missão urbana, é uma frente que o Júnior esteve à frente, ou está à frente, né, com uma equipe, né, e montou toda a proposta de missão urbana. Então, acho que ele vai ajudar bastante a gente aqui hoje nesse papo sobre esse tema. E eu queria então começar, Júnior, pedindo para você definir para a gente missão urbana. Rapaz, você sabe que eu estou desconfortável? Tava tão bom. Tava melhor, Felipe. Conceitue, né? Conceitue. Pois é assim, né? Na verdade, quando a gente diz que missão urbana já é um tema que se falava, porque assim, em tese, missão urbana é fazer missão dentro ou no ambiente da cidade, no ambiente urbano. Só que de alguma forma a gente limitou isso, por exemplo, assim, então saiu para fazer coisas que a gente já fez muito, talvez eu não sei o quanto ainda é efetivo, né? Vamos distribuir folheto de casa em casa. E óbvio que de repente, dependendo da realidade do Brasil, isso ainda pode ser muito efetivo. Colocar um carro de som na frente da igreja e fazer um culto ao ar livre, missão urbana. Mas, olhando biblicamente, o conceito que a gente tem discutido nos nossos estudos é de novo uma decisão intencional que a igreja toma de ser referência do Evangelho
e ao mesmo tempo influência e expressão do reino de Deus no ambiente urbano, para as diversas culturas presentes no ambiente urbano. Então, nesse sentido, a missão urbana se torna estratégica para as igrejas, porque ela precisa acontecer a partir dessa intencionalidade de levar o evangelho e ser referência para pessoas que, por vezes, principalmente nas grandes cidades, estão muito distantes do evangelho e dos contextos mais tradicionais daquilo que a gente chama de igreja. São pessoas que estão muito secularizadas, seja por aspectos que podem envolver a pecaminosidade, mas outros que podem envolver uma secularização, às vezes por serem polos universitários, e a igreja precisa ser intencional em levar o evangelho para essas pessoas. Essa intencionalidade de levar o evangelho para essas pessoas é o que a gente chama de realmente tomar decisões de viver a missão no contexto urbano. E isso é bíblico, porque o evangelho nasce num contexto urbano. Paulo, a gente falava dele bastante aqui, né, no programa anterior, ele ao pregar, ele decide estrategicamente parar nas grandes cidades. Sim. E pregar nesses centros urbanos para que esses centros se tornassem polo de referência, expressão e intencionalidade de levar o evangelho. Sim, com certeza. No Novo Testamento, né, a gente falou no programa passado que a plantação de igrejas ela é um processo orgânico que surge a partir de outras igrejas, e a gente também pode entender que esse processo ele também era um processo estrategicamente urbano, né? Ele acontece de maneira urbana, né, Júnior? Porque parece que Paulo, ele não é por acaso, né, que ele vai para Antioquia, que ele vai para Tessalônica, né, e que a partir desses grandes centros, né, que o evangelho chega, a partir desses grandes centros, outros são alcançados. Então, prioritariamente, o evangelho ele é urbano, né, no Novo Testamento. Ele não é um evangelho que sai das pequenas para as grandes cidades, é o contrário, ele sai dos grandes centros para os pequenos. Pastor Elito, uma contribuição que talvez, para deixar claro também para os nossos irmãos essa ideia da ênfase no urbano, né? Porque a comissão trabalha revitalização, plantação e missão urbana. Porque a missão urbana tem esse aspecto de pensar mais estrategicamente nesse contexto urbano, né, Júnior? Nessa realidade urbana, que é uma realidade às vezes distinta de lugar para lugar, né? Sim. E aí a gente não tem problema, por exemplo, quando a gente manda um missionário para a África, e o missionário ele se caracteriza de africano, né? Ele tem toda uma transformação, né? Física, às vezes, na atitude ali, no que come, na roupa, porque esse cara está indo para a África, a gente não tem crise com ele, né? Mas a gente tem problema com o projeto de missão urbana, que a equipe que está liderando esse projeto, ou o plantador ou o pastor, ele tem que mudar, às vezes, a forma como ele interage na própria cidade, a forma como ele se veste, a forma como ele fala, né? O diálogo, a língua, a linguagem que ele usa, né? Então, a ênfase nesse aspecto urbano, eu acho que tem a ver com um pouco disso, né, Júnior? É quebrar um pouco desse paradigma daquilo que é convencional e ter um foco específico na realidade urbana, nos seus dilemas. É como se fosse uma imersão, né? Isso. Então, você vai ver pessoas que estão envolvidas em projetos de missão urbana que a pegada, se a gente pode usar essa palavra aqui, né? A pegada, o jeito dele interagir com a cidade é diferente de uma igreja já estabelecida, convencional. Então, aí tem esses desafios que eu acho que é o que a comissão vem trazer para a gente. A gente vive numa realidade urbanizada que tem as suas especificidades e que há uma necessidade grande de um envolvimento visceral, né? Na realidade prática, para que o evangelho seja estendido também na dinâmica das cidades, né? É isso aí. É muito legal todas essas falas, né? Eu acho que traz para a gente um conceito bem mais abrangente do que é missão urbana, né? E é muito importante a gente refletir sobre isso e pensar seriamente nesse conceito que está sendo apresentado. Se eu não estou enganado, foi no primeiro programa. Bom, eu acho que foi no primeiro, né? Que o pastor Felipe comentou sobre
o quanto nós vivemos num país urbano. Sim. Mais de 80% das Sim. pessoas no nosso país, elas são pessoas que vivem nas cidades. Só que essa mudança, ela aconteceu muito rápido. Na década de 70, estava na casa dos 30 e poucos por cento. Então nós estamos falando agora de, em 50 anos, mais do que dobrou e quase toda a população agora é urbana. E esse não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial. Fenômeno mundial. As pessoas estão migrando para a cidade. Então pensar sobre essas questões, sobre como viver a missão urbana e como a igreja ser, então, de fato, referência, influência, expressão, né, nesses ambientes urbanos é muito importante. Mas, pastor Júnior, nós falamos aqui nós já falamos aqui de igrejas em processo de revitalização e do programa de revitalização e igrejas em processo de plantação. Agora nós estamos falando aqui dessa questão de missão urbana e a igreja ser referência, né, para a cidade nessas questões urbanas. Isso tem alguma coisa a ver com com igrejas em processo de revitalização, em processo de plantação, ou nós estamos abrindo aqui uma terceira janela que não tem nenhuma relação com esses dois outros processos, né, que nós mencionamos em outros programas? Não, muito importante essa preocupação, porque tem tudo a ver. Porque missão urbana, ela não é um recorte de um ministério. Né? A gente, quando pensa em missão urbana, às vezes a gente pensa em jovem fazendo alguma coisa, né? Ou qualquer outro aspecto. Aliás, a gente vai falar mais disso, né? Algumas expressões de missão urbana que vai ter esse processo de imersão, como a ideia do próprio movimento Radiação, que a gente em algum momento fala um pouco mais. Mas a preocupação da missão urbana precisa ser uma preocupação da igreja, sejam igrejas consolidadas, sejam igrejas no processo de revitalização, sejam igrejas em implantação. Porque tem uma frase que eu acho que é do Ed Gibbs, que a gente vive um momento que a igreja precisa deixar um modelo, ele usa a seguinte expressão: a igreja precisa deixar um modelo constantiniano e assumir um modelo apostólico. O que ele está querendo dizer? Ele está se referindo a Constantino, o imperador romano, né, que talvez estabelece um processo de uma igreja como religião do Estado, né, com todas as críticas que a gente pode ter quanto a isso, mas não vem ao caso aqui. O que vem ao caso o que o Gibbs está querendo dizer? Igrejas se desenvolveram num contexto, e quando a gente fala de década de 50, 60, 70, num contexto de uma cultura de cristandade. Então as pessoas podiam não ser católicas ou protestantes, evangélicas, pentecostais, mas a cultura, a base da cultura tinha uma base de moralidade cristã, né? Então, se uma menina no interior do país ou numa grande cidade engravidasse solteira, tinha toda uma vergonha da família. Por quê? Ela podia até não ser de uma igreja, mas tem uma base de moralidade cristã ali. A questão da forma como se veste, forma como fala, tudo tinha um valor, principalmente de catolicismo, pensando em Brasil, né, muito forte mesmo para quem não era católico. O que o Gibbs está dizendo? Nós não estamos mais num modelo constantiniano, nós estamos vivendo um tempo, uma cultura de modelo apostólico. Qual é o modelo apostólico? Pregação em cidades extremamente idólatras, alto comércio, tecnologia, navegação, gente de todos os lados. Quando chega em Atenas, muita sabedoria, muitas ideias, filosofias. A gente prega em contexto apostólico. Então ele fala assim, as igrejas precisam entender que a gente não está mais no modelo de cultura, base de cultura cristã, a gente está numa base de cultura extremamente secularizada e idólatra. Então a preocupação com a missão urbana é uma preocupação de todas as igrejas. Se tem uma grande igreja aqui na capital, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, Alagoas, Curitiba, essas igrejas têm situações urbanas nesse modelo apostólico de pregação que elas precisam se atentar e começar a tomar decisões intencionais para ser referência e expressão do Evangelho. E no contexto urbano, né, a sociedade ela é multifacetada, né? Você tem várias faces no mesmo ambiente, né? Parece que esse é o grande desafio das cidades. Você estava falando, eu estava pensando, lá na igreja, quando ela se inicia, né? Ela começa a pregar em Jerusalém, então você tem
Você tem cristãos pregando para pessoas de Jerusalém, né? Conquanto isso não fosse fácil, né? Pregar o evangelho sempre é uma grande missão, mas aparentemente parece que é mais tranquilo, né? Porque você tem gente pregando para gente que já tem uma bagagem, né? De Deus ali, né? Uma bagagem cristã, né? Sobre a vida deles. Aí a gente já conversou sobre isso no programa anterior. Eles se esquecem que são chamados para o mundo todo, aí Deus manda perseguição, aí eles saem. Quando eles saem, eles começam a encontrar esses cenários. Então chegam lá em Atenas, como você citou, né? No centro da sabedoria, da intelectualidade, e eles precisam ser cristãos lá para esse pessoal. Sim. Né? Chegam em Corinto, a igreja chega lá em Corinto, né? Uma cidade extraordinária, né? Portuária, estratégica. O pessoal gosta de corrida de biga, luta de gladiador, né? Mas ao mesmo tempo é uma cidade repleta de moralidade, né? Repleta, as pessoas dessa cidade têm problema com a moralidade, e a igreja tem que ser igreja lá, né? Isso. E nos diversos lugares onde a igreja chega, né? Lá em Éfeso, que a gente já citou aqui também, todo esse contexto de idolatria. Então, se a gente pensar nos dias de hoje, não é diferente. Nós vivemos nesse contexto de vários deuses. Nesse contexto, muitas das nossas igrejas estão, quem sabe, coladas em universidades. É um contexto de intelectualidade também, de sabedoria. Eu acho que a gente vive hoje o fenômeno, né, dos refugiados, né, da imigração. Então você não tem pessoas numa cidade iguaizinhas, você tem pessoas muito diferentes no seu modo de pensar, de vestir, né, nos seus valores. Não são mais valores uniformes. Não são. São valores diversos, né? São valores diferentes. Nesse sentido, não querendo te cortar, mas te cortando, o século XXI, pregar no século XXI, ser igreja no século XXI, se parece muito mais com ser igreja no século I do que com ser igreja no século XX. Sim. Nós estamos num modelo de pregação e de viver a igreja num modelo apostólico, e não mais num modelo de uma cultura uniforme, baseada em valores que estavam muito mais próximos de nós. Recentemente eu falei com um rapaz numa padaria, não cristão, e ele me apresentando, ele sabendo que eu sou pastor, dentro do projeto de missão que eu tenho vivido, ele colocou assim para mim algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele, abrindo o coração. E eu, pastor, acostumado a lidar dentro das nossas categorias, eu falei, mas isso que você está fazendo é pecado. E nesse momento eu vi que eu quebrei o diálogo, porque ele olhou assim para mim, pecado? Ele não tinha aquela frase. Eu poderia continuar afirmando o que afirmei, mas da forma como eu falei, talvez funcionaria com um jovem cristão nosso, filho da igreja. Mas para ele, naquele momento, assim, como assim pecado? Ele não reconhecia, ele reconhecia que aquilo era um problema, mas não um pecado. Porque pregar pra gente que pensa como a gente, se veste como a gente, come o que a gente come, parece que é mais tranquilo, né? Mas quando você chega num contexto de urbanidade, é justamente o contrário, né? Você está falando para pessoas que pensam diferente de você, que se vestem diferente, que têm ideologias diferentes, filosofias de vida diferentes, conceitos, né, que para a gente fazem todo sentido, para algumas pessoas do contexto da urbanidade, são conceitos estranhos. Então a igreja ela tem esse desafio hoje, né, de também ter essa abordagem nesse aspecto urbano para poder cumprir a sua missão com mais efetividade. E não é que o negócio deixou de ser pecado, continua sendo pecado, sim, mas como encontrar relevância para dizer para essa pessoa que ele está ofendendo a Deus. É isso aí. Você falou de igreja de sociedade multifacetada, e de fato quando a gente pensa, agora tentando fazer um outro olhar também, né, para cidades, as cidades elas possuem diversos espaços onde a igreja pode intervir e servir de alguma maneira. Sim. Né? Porque elas têm faces diferentes. Por exemplo, cidades são
existem cidades, umas mais, outras menos, né? Mas a gente pode encontrar crianças sendo exploradas, né? Crises hídricas, crises de meio ambiente, comunidades carentes, muita gente envolvida com droga, com bebida, com prostituição, enfim, bolsões de secularização em ambientes universitários, tudo. Como a gente está falando de uma igreja, né, que para cumprir a missão urbana é uma igreja que pensa em ações intencionais, né, para ser influência, expressão, né, diante dessas várias faces da cidade, essa igreja precisa pensar em maneiras de intervir, né, e agir. Não sei se o pastor Júnior ele está atuando também, até por isso é líder dessa linha da missão urbana dentro dessa RPI, né, atuando diretamente com o projeto de missão urbana. Você teria algum exemplo prático, né, de uma intervenção que a igreja poderia fazer, né, diante desses cenários multifacetados das cidades? Sempre aquilo, né? Não há, a gente falou disso, acho que no outro programa, não há receita pronta, né? Uhum. Assim, fez assim, puxa, que legal, vamos fazer igual. Porque é muito em cima do contexto, da realidade, da situação, daquilo que a gente está vivendo. Nós ali, a gente vive num bairro que tem um forte processo de secularização, né? São muitas famílias que se achegaram num bairro ali de classe média e que são, geralmente não são, inclusive, ali em Campinas, né? O movimento Radiação, às vezes não são nem campineiros raiz, né? É gente que veio estudar ou trabalhar na cidade e mora por ali, longe de família, às vezes, e então tem esse contexto de secularização. Junto disso tem, a gente está próximo ali das universidades Unicamp e PUC, na cidade de Campinas. A gente fez, para dar um exemplo, a gente fez uma ação na chegada dos bichos, acho que foi em 2019, porque em 2020 já entrou a pandemia, né? Mas essa questão da intencionalidade, né? De falar com essas pessoas e marcar a presença do Evangelho independente, né? Eu acho que essa é uma questão difícil para a gente como promessista na missão urbana, né? Porque a gente logo relaciona assim, o que virou batismo, né? Quem que já está ali, né? A gente tem uma preocupação muito prática, e eu acho que essa preocupação ela é válida, mas na missão urbana, nesse caso, bichos, né? Universitários chegando na universidade, aí a gente pensou numa ação que na verdade foi baseada numa outra ação de uma outra igreja e a gente adaptou. A gente fez uma folhinha de papel, 1/4 de uma sulfite, amassou toda, imprimiu frente e verso e amassou. E botamos essas folhinhas amassadas dentro de um saco de lixo sanito preto. E fomos com algumas pessoas envolvidas nesse processo de intervenção urbana para frente da universidade onde os bichos estavam sendo recebidos. E aí a gente tirava de dentro, na frente da pessoa, assim, tirava de dentro do saco de lixo a folhinha amassada e dava na mão da pessoa. Para você não quer ler? E a pessoa estranhava eu estar dando um papel para ela tirado de um saco de lixo, amassado. E aí quando ele abria, dizia, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas dizia algo assim: a sua vida é muito preciosa e importante, você está chegando na universidade, que esse tempo seja muito bom, mas cuidado para não jogar esse tempo fora. Cuidado para não tornar esse tempo da universidade um tempo que você vai jogar fora. Você está chegando aqui cheio de sonhos e aproveite da melhor maneira possível e não deixe que a sua vida seja jogada fora aqui. Então, quando ele abre e lê, aquilo faz algum sentido, né? Puxa vida, que legal, eu estou chegando na universidade. De alguma forma, eu não estou nem convidando ele para ir no movimento Radiação nesse momento, mas eu estou fazendo uma intervenção urbana, intencionalmente sendo expressão do Evangelho para dizer assim: você é jovem e eu sei que você está chegando aqui doido para aproveitar tudo da universidade, mas não vai jogar sua vida fora. Então eu acho que esse é um exemplo prático de intervenções urbanas que, com um pouquinho de intencionalidade, cada igreja que tem essa condição pode começar a pensar em agir ou numa universidade, ou no próprio bairro, ou numa situação de exploração, de meio ambiente, de solidariedade, de generosidade, que está próximo da igreja, e a igreja poderia agir
E isso se reverte não necessariamente somente no fato de vir gente para a igreja, mas de a comunidade perceber que ali tem a luz do Evangelho brilhando por meio de uma comunidade. Legal. Pastor Lilton, eu penso que essa questão que o pastor Júnior coloca, ela é importante e faz a gente pensar como, né, a igreja local, os irmãos que estão assistindo podem entender isso de forma prática também, né? O que seria isso do ponto de vista da comunicação? Vamos tentar dar um exemplo aqui, né? Seria basicamente uma interface, né? É uma interface, é como a gente apresenta o Evangelho para o antigo Evangelho, o velho Evangelho, aqui no bom sentido dessa palavra, para uma cultura assim, completamente influenciada pelo secularismo, distanciada de Deus. Por exemplo, a gente poderia usar o exemplo desse livro aqui. A gente não sabe o conteúdo do livro, mas a capa atrai a gente. Às vezes é uma estratégia de comunicação, de marketing, se fazer uma capa super chamativa, a pessoa se encanta primeiro pela capa, né? E aí, através da capa, ela entra no conteúdo do livro e interage com o conteúdo do livro. Talvez projetos e ações, né, relacionadas à missão urbana, o pastor Júnior pode me corrigir aqui nos excessos, né? Mas teria esse aspecto, né, de apresentar uma interface, né, uma cara que conseguisse fazer uma ponte com aquela realidade, para que aquela ponte, aos poucos, fosse tendo acesso a esse conteúdo, a essa comunidade, né? Por exemplo, a gente está aqui num programa gravando esse nosso bate-papo. O que a gente apresenta é uma cena. Isso. Então, às vezes, corta o pastor Júnior, corta o pastor Eleilton, mas tem todo um background aqui, né? Um pano de fundo, várias câmeras, o Tiagão está ali, né? Cortando as câmeras e tal. Isso as pessoas não estão vendo. O que elas estão vendo é o que a gente está mostrando. E às vezes o que a gente mostra tem essa capacidade de conectar as pessoas, né? Então eu penso que a missão urbana ela tem esse aspecto, né? Ela faz essa interface com aquela pessoa que é urbana. Ela ajuda a igreja nesse sentido, né? Nesse diálogo com essa galera que tem uma visão diferente, uma cultura diferente, uma linguagem diferente. A roupa é diferente, tem os segmentos, tudo é diferente, né? Dentro desse contexto da urbanidade, que nem o Júnior falou aqui, que é multiforma, né? Então, eu penso que projetos de missão urbana têm essa capacidade, né, de fazer essa interface, apresentar o mesmo evangelho com a mesma profundidade, só que numa linguagem diferente, numa pegada diferente, né? Usando a criatividade. Você está falando, né? A gente viveu pandemia, está vivendo ainda, mas 2020 ela foi mais pesada, né? E aí você me fez lembrar dessa ponte, dessa interface, né? Para não ficar só nesse exemplo. A gente fez um forte trabalho de solidariedade na cidade de Campinas. Outras igrejas fizeram, mas nós também fizemos ali. E no nosso caso, o nosso bairro, em alguma forma, ele não é dependente da solidariedade, mas ele é uma fonte de ajudar os outros. Então isso gerou no bairro uma visão positiva. Legal. E aí uma das pessoas, essa para mim é muito marcante, porque um dia eu estava lá, um domingo de manhã, participando do processo de receber cestas básicas do pessoal. A gente estava ali como um ponto de coleta. Passa um carro, o carro passa, para e uma pessoa desce. E ele desce e vem, você é o Júnior? Eu tô te ouvindo aqui no carro. É mesmo? Eu tô assistindo a live de ontem. Uma pessoa do bairro, que não tem nenhum contexto de vida, hoje eu já conheço ele, porque ele está há quase 8 meses com a gente. Mas foi assim, ele começou a trazer a sua cesta básica, doar, decidiu conhecer o que a gente fazia, conhecendo, me viu na rua e falou, tô ouvindo aqui, e como é que funciona? Hoje, a última interação que eu tive com ele é assim, rapaz, eu nunca imaginei que eu ia ler a Bíblia, na minha vida eu não imaginei que eu ia fazer isso. E eu estou lendo a Bíblia, estou chegando na história de José. Legal, graças a Deus. Não é? Legal. É a ponte. É a ponte. Muito bom. Você fez a ponte e hoje a pessoa, talvez ela tinha até um preconceito desse negócio de igreja, mas hoje ele está vivendo igreja, vivendo o Evangelho, se apaixonando pela Bíblia. Uhum, graças a Deus. Daí a importância de experiências como essa, né, só reforçam mais ainda a importância de a gente conseguir desenvolver cada vez mais uma consciência na igreja local sobre a importância da missão urbana.
Assim como nós estamos lutando para tentar desenvolver uma consciência da revitalização e da plantação, desenvolver também a consciência da missão urbana, para que as igrejas locais também se envolvam, né, cada vez mais com a missão urbana. Pastor Júnior, nós falamos aqui nos outros programas sobre o que a CRPI tem preparado, tanto para a revitalização quanto para a plantação. Só que para a missão urbana nós também temos aí uma proposta, né, de um programa voltado para essa questão, para ajudar a igreja também a desenvolver-se nessa área. Queria que você comentasse um pouco, então, já caminhando aqui para o final desse programa. Só não posso falar que eu tenho esse contexto, né? Mas já caminhando para o final, o que a CRPI tem preparado para a questão de missão urbana? Assim como na revitalização e implantação, a gente pensou também num programa, né? E é nessa linha mesmo. Puxa, por que um programa separado? Eu acho que por conta dessa didática, desse momento da igreja, de entender essa importância. Eu costumo dizer, eu dei aula recentemente de missão urbana para os seminaristas, né? E eu falo assim, eu acho que daqui a alguns anos a gente não vai falar de missão urbana, a gente vai falar só de missão, né? Porque se já é 80%, cada vez mais falar de missão urbana é falar da missão. Mas enfim, hoje eu acho que para nós, para a nossa liderança, para os nossos pastores, deixar claro esse processo da missão urbana como uma frente, ela é importante. Mas, do ponto de vista do programa, ele tem muitos aspectos parecidos, inclusive, com os outros dois. É um programa preparado, ali a comissão está pronta também para dar suporte, para que a gente alcance projetos de missão urbana. O que tem de peculiaridade no projeto, no programa de missão urbana da CRPI, da Comissão de Revitalização e Plantação de Igrejas, é que ele tem uma subdivisão. Ele é dividido em dois aspectos. Um aspecto focado em igrejas consolidadas, ou igrejas no processo de revitalização, ou em processo de plantação, que queiram se aprofundar um pouco mais na missão urbana, no conceito da missão urbana. Então, para isso, nós temos um curso prático de missão urbana que já está estruturado para que sirva como uma referência para ajudar igrejas locais a montarem os seus próprios projetos a partir de uma necessidade do seu contexto, a agir de forma intencional na realidade urbana a partir da própria igreja local. Então, esse é um aspecto. Igrejas locais, lideranças locais, ministérios locais, assim que a gente começar a divulgar esse curso, podem se inscrever, participar e receber um conteúdo na linha do que a CRPI tem tentado fazer, extremamente prático, voltado para formatação de projetos práticos em missão urbana. E uma outra divisão é esse processo que vem, na verdade se inicia ali, final também de 2018, que foi essa estratégia que Deus colocou no nosso coração, e nas diversas casas e lideranças da igreja a gente teve o processo da aprovação da constituição do Movimento Radiação como um projeto piloto de missão urbana da denominação. Então, nesse projeto, nós já temos ali uma caminhada, aprendemos muita coisa, apanhamos bastante, coisas positivas que deu certo, coisas que não deram certo e que hoje traz alguma experiência para a gente daquilo que coisas que a gente imaginava que seria boa e não foi, e aí a gente começa a corrigir. Uma pandemia no meio que faz a gente corrigir mais coisas ainda, mas de alguma forma é uma estratégia de missão que acaba alcançando justamente pessoas que talvez teriam forte dificuldade por conta da secularização em relação a talvez contextos, mas em que ela se sentisse assim, vivendo dentro de uma igreja. De repente, num processo de missão urbana, como o Movimento Radiação, é o que eu falei desse rapaz, né? De repente ela está alcançada pelo Evangelho e todo aquele, talvez, algumas ideias preconcebidas que tinha sobre igreja vão sendo quebradas no coração da pessoa. Então, nesse caso, o programa de missão urbana da CRPI trata justamente da expansão do Movimento Radiação. Obviamente, dentro da instituição, a gente tem bastante cuidado nesse processo.
de selecionar projetos que façam sentido, em cidades que façam sentido, em que a gente encontre um cenário em que tenha ali os aspectos e a importância de entender a necessidade de estabelecer um projeto que envolva essa característica do movimento radiação. Mas a gente já tem 2 projetos em andamento, em conversa, alguns outros que estão começando a se interessar, e esses projetos aí sim passarão por um processo muito parecido com o da plantação e da revitalização, né? Filosofia de ministério, estabelecimento de grupo base, para estabelecer em algumas grandes cidades do nosso país a ideia, a filosofia do movimento radiação. Então, o programa de missão urbana da CRPI atua nas 2 frentes. Para qualquer igreja que se interessar, a partir de um curso prático de formatação de projetos em missão urbana, e também através da expansão do movimento radiação. É isso. Muito bom, obrigado porque você acompanhou a gente nesse bate-papo, e a sua igreja local pode, então, se envolver com missão urbana, como nós acabamos de falar, que assim como os programas de revitalização e plantação foram pensados para a igreja local, missão urbana também foi pensado, e a sua igreja local, se desejar, pode também entrar em contato com a CRPI para mergulhar nesse curso, né, de missão urbana e entender como se envolver com intervenções na cidade. Obrigado aí pela participação de vocês. E agora eu vou devolver pro Júnior para ele fechar e finalizar o programa de hoje como das outras vezes. Eu não vou ser tão audacioso de ir até o final, não, né? Melhor não. Virar a chave aqui. É isso, irmãos. Tudo isso parece um sonho, né? Acho que é gostoso conversar sobre plantação, revitalização, missão urbana. A gente tem sonhado com isso em conversas no particular, dirigindo um carro. A gente tem vivido isso, né? Amém. O pastor Felipe tem vivido isso, pastor Leilton aqui em Santana, pastor Alex ali em Barão, na região, eu nessas frentes que o Senhor foi abrindo para a gente. Então, esse sonho, irmãos, é um sonho que a gente quer viver, não só sonhar. E isso cabe a cada um de nós. E a gente continua à disposição como comissão, crpi@promessistas.org. Acesse a gente para conhecer mais desses programas. E eu não sei se isso aqui, depois o Filipão que vai dizer, né, se isso aqui vai continuar, se isso aqui vai ser um programa que vai permanecer, mas pelo menos esses 4 programas a gente joga essa semente de que nós, como igreja local, precisamos agir para o reino de Deus, para o crescimento, para a relevância da nossa igreja nos diversos contextos em que a gente está colocado. É isso. Muito obrigado a vocês aí de terem aceitado esse baita desafio da gente estar junto aqui. Valeu. E a gente vai terminar orando, né? Eu acho que vocês oraram em cada programa, né? Então vou pedir permissão para orar nesse encerramento aqui. Por favor. Pai de amor e graça, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo que a gente pôde conversar sobre coisas que palpitam tão forte no nosso coração. Eu sei que a gente é limitado, pequeno, muito do que a gente sonha, Senhor, a gente ainda não viu se concretizar, e a gente tem expectativas diante de Ti, expectativas de que a gente esteja vivendo um tempo de crescimento, um tempo de novas almas, um tempo de alcance do Evangelho por meio das igrejas consolidadas, por meio das igrejas que vão viver o processo da revitalização, por meio das igrejas que serão plantadas, Senhor, que já estão aí na expectativa do sonho de lideranças regionais, lideranças locais. Senhor, eu sei que o Senhor pode conduzir tudo isso por meio do Teu Espírito, pelo sopro, pelo poder, pela direção do Teu Espírito, para assim como a igreja de Antioquia foi uma igreja que fez grande diferença, que a gente também possa, a partir dos nossos cenários, encontrar, Senhor, essa maneira de levar o Evangelho e fazer essa diferença. E agora, Senhor, nesse aspecto da missão urbana, é tão difícil, Senhor, tão desafiador, mas levanta outras pessoas, chama outras pessoas para entenderem esse compromisso de levar o Evangelho a esses fortes contextos de idolatria e secularização. Ajuda a gente, Senhor, a cumprir a nossa missão nas diversas abordagens, e que em tudo tenhamos a Tua direção, que o Senhor perdoe as nossas falhas e limitações, e que o Senhor nos conduza, e que
tudo, Senhor, redunde e contribua para a glória do Teu nome e para a salvação de pessoas que possam se encontrar com o Teu Evangelho, com a Tua verdade. Eu oro no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. É isso, irmãos. Muito obrigado. Não sei se eu posso dizer até a próxima, mas até a próxima. Em algum lugar a gente vai se encontrar continuando a falar desses aspectos da missão. Tchau, pessoal. Deus abençoe.